Hoje foi o dia dos absurdos, de olhar com perplexidade para relatórios sem qualquer fundamento técnico e disparidades inexplicáveis. Dia de nos conscientizar ainda mais que a falta de informação profissional e investigativa e diária é o caminho mais rápido para qualquer um que opera no agronegócio ir para o buraco. Seja muito bem-vindo à Rural Business, única agência independente, provedora de informações estratégicas para o agronegócio do mundo. Aqui não existe interferência de compradores ou vendedores em nosso conteúdo. Rural Business, o amanhã do agronegócio, hoje. Nesse dia 10 de dezembro, tivemos uma overdose de informações, onde todos os órgãos oficiais apresentaram novos números de oferta e demanda de grãos. E correndo os olhos pela mídia gratuita, a percepção que temos é que os especialistas da Rural Business tiveram acesso a números diferentes. Todo mundo só fala o óbvio, ou seja, discorre exatamente sobre o que foi dito, sem a menor consciência do que a falta de uma interpretação correta dos fatos pode causar no bolso de quem opera com seriedade e profissionalismo nesse país. Vamos começar olhando para a produção, que enquanto para a soja as projeções da Conab e do IBGE se alinham, para o milho vale a lei do mesmo peso, duas medidas. É impressionante ver. A Conab diz que o Brasil pode colher 98,4 milhões de toneladas de milho em 2020. Pois, pasme, o IBGE diz que a produção ficará longe desse patamar e projeta somente 92,7 milhões, o que dá uma tremenda diferença de 5,7 milhões de toneladas. Tem ideia do que é que isso pode representar no seu bolso, seja de lucro ou prejuízo, dependendo da ponta da cadeia produtiva em que você está? Pois bem, o que é que você nos diria se recebesse a seguinte informação por WhatsApp? Rio Grande do Sul, maior produtor de primeira safra do Brasil, pode perder toda a sua produção de milho em 2020. Certamente ficaria tremendamente assustado, não é? Pois foi exatamente isso que o IBGE nos disse hoje. Essa pequena diferença nas projeções frente à Conab, de 5,7 milhões de toneladas entre os dois órgãos, equivale a praticamente toda a produção do Rio Grande do Sul, que é ninguém menos que o maior produtor de milho primeira safra do Brasil. Ou seja, isso tem o poder de virar esse mercado do avesso e transformar 2020 num ano de pesadelo para quem consome milho nesse país. E olha, não é tudo não. O quadro de oferta e demanda proposto hoje pela Conab não bate, não combina com o que estamos vendo acontecer no físico, mostrando que a situação pode ser ainda pior. A estatal elevou sua expectativa de exportação desta temporada 2018-19 para 40 milhões de toneladas. Número até previsível 3, 4 meses atrás, mas não hoje. A Rural Business aferiu com exclusividade que de 1º de fevereiro, quando a safra começou, até o último dia 8 de dezembro, os exportadores mandaram 37,7 milhões de toneladas de milho ao exterior. Ou seja, 40 milhões não vai dar. Temos ainda todo o restante deste mês e mais janeiro de negócios, meses normalmente de intenso fluxo nos embarques. Só para te dar uma ideia, se a média de embarques vista na primeira semana de dezembro for mantida, fecharemos os 11 primeiros meses da atual temporada com 42,9 milhões de toneladas, o que deixa evidente que a Conab está viajando na maionese ao projetar exportações de apenas 40 milhões de toneladas para toda a temporada. E isso pode mudar literalmente tudo pela frente. Você se recorda de quantas vezes Tânia Tosi, analista-chefe e estrategista responsável por todas as análises de grãos que diariamente são apresentadas aqui na Rural Business, te alertou que 2020 poderia ser marcado por intenso arroxo de oferta de milho aqui no Brasil? Pois pode se preparar, porque esse cenário está muito próximo de se tornar real. Analise com cautela os números que nós vamos te mostrar e tire suas próprias conclusões. Isso foi dito hoje pela Conab. Perceba que a estatal já projeta uma tremenda queda para os estoques de passagem de milho do Brasil, previstos atingir pouco mais de 10 milhões de toneladas no final da nova temporada 2019-20. Só isso já mostra que, num prazo de apenas 3 anos, o Brasil
pode reduzir em 58 dias a sua capacidade de abastecimento. É isso mesmo. No maravilhoso mundo da Conab, o Brasil fechou a safra 2016-17 com milho que garantiu o abastecimento por 112 dias, demonstrado por essa torre maior, quase no centro do gráfico. E a própria estatal diz que no próximo ano essa folga será reduzida em quase 2 meses, com reservas que garantem o abastecimento interno por somente 54 dias. Se só isso já é de arrepiar, agora imagine se tivermos que tirar dessas reservas 3 ou 4 milhões de toneladas em excedente de exportação. Como é que vai ficar o abastecimento do milho em 2020? Pior, e se o USDA, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que gostando ou não, querendo ou não, é o balizador de informação para o agronegócio mundial, estiver com a razão? O órgão já mostra aí uma diferença gritante para os estoques de milho do Brasil, mesmo prevendo produção acima do que diz a Conab. Veja que é assustador. O USDA repetiu hoje que o Brasil deve fechar a nova safra 2019-20 com apenas 5 milhões de toneladas de milho nos armazéns, praticamente a metade do que a Conab tenta fazer o mercado acreditar ser verdadeiro. E isso já confirma um dos mais graves arroxos de abastecimento em 18 anos para o Brasil. Ouviu bem isso? Vamos repetir para não haver dúvidas. A previsão de estoques de milho, apresentada hoje pelo USDA, de pouco mais de 5 milhões de toneladas, confirma que o Brasil corre o risco de viver, na virada do próximo ano de 2020, um dos maiores arroxos de abastecimento de milho em 18 anos, ou seja, quase 2 décadas. E sabe por que boa parte do mercado faz cara de paisagem e joga essa informação para debaixo do tapete? Porque não interessa a ninguém ver os preços do milho disparar. Só a você, que é produtor, um elo esquecido dessa cadeia. E caso ainda não tenha percebido, quem manda nesse mercado são as indústrias e os grandes exportadores, que tocam terror na mídia sem que poucos percebam as manobras. No caso do milho, ainda há um tremendo agravante, hein? Temos uma JBS, que é um dos maiores compradores de milho do planeta, jogando informação no mercado através do seu canal de televisão, o Canal Rural. E é claro que ela faz isso de forma que mais lhe convém. Ou tem alguma dúvida disso? Portanto, não brinque em serviço. O próximo ano de 2020 pode, ouça bem isso, pois ainda teremos meses de negócio pela frente. O próximo ano de 2020 pode ser novamente fenomenal para você que planta milho no Brasil e tremendamente desafiador para você que depende do grão para tocar outro negócio. Só não se empolgue. Siga em alerta máximo, hein? Não feche os olhos para as evidências e até que a nova safra 2020 seja definida, não desgrude os olhos desse mercado. Avante mercado do milho do Brasil, só com informação profissional é que vamos sobreviver. Eu sou Carmen Sestari e o conteúdo dessa análise foi escrito por Tânia Tosi, analista-chefe e estrategista da Rural Business, com apoio de toda a equipe de grãos. Você vê agora o indicador Milho Brasil. Dê o seu gostei no vídeo e faça agora mesmo a assinatura de um dos pacotes diários de informação para os mercados de soja, milho e pecuária. Acesse ruralbusiness.com.br. Pacotes a partir de R$ 9,90 por mês. Até a próxima. Depoimentos de quem já assinou o RB Vídeo e já está sabendo o que pode acontecer amanhã nos mercados de soja, milho e boi, hoje. O que despertou meu interesse na Rural Business é que, diferente das outras empresas que falam o que já aconteceu, ela dá uma previsão do que vai acontecer. O processo produtivo ele pode ser muito mais eficiente se eu tiver uma informação de como o mercado vai se comportar. E a gente tem hoje realmente uma informação bastante confiável, compromissada com o nosso negócio. Aumente já seus lucros no agronegócio. Acesse rbvideo.com.br e assine Rural Business, o amanhã do agronegócio, hoje.